Olá, internautas, obrigado a você que está acompanhando a nossa programação. Você está na JMV TV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque, hoje com a presença da diretora da APAE de Timbó, a professora Maria Ana Vaz. Ela está contando a sua história e também falando de assuntos em geral de interesse da comunidade. Lembramos que essa entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em tempo real na nossa programação. Também estará disponível de forma on demand, ou seja, gravada através do site da JMV TV, www.jmv.tv.br ou através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. Professora Mariana, ainda falando sobre o seu trabalho no magistério, no colégio, principalmente aqui no Colégio Rui Barbosa, onde atuou por 11 anos, nós sabemos de que o perfil da educação de segundo grau, ela mudou de uns anos para cá. O Rui Barbosa, nos anos 80 e também 90, mantinha lá cursos profissionalizantes. Como é que a senhora vê essa mudança? A senhora acha positiva, negativa? A mudança dos cursos de profissionalizante para simplesmente o ensino médio como é hoje, eu acho que a educação perdeu muito. Porque o aluno, na época, saía formado em alguma profissão. Ou era professor, magistério, ou era mecânico no curso de mecânica, tinha também secretariado, crédito e finanças, e o aluno já saía de lá com uma profissão. Então, ia trabalhar como aconteceu também com os meus filhos. Saíram de lá para o trabalho e, no trabalho, conseguiram fazer uma faculdade com a nossa ajuda, mas conseguiram, porque as famílias, hoje até estamos numa situação melhor, mas na época era um pouco difícil ter 3 filhos na faculdade. E nós conseguimos, por quê? Porque saindo do segundo grau, com curso profissionalizante, todos 3 saíram empregados. E conseguiram depois fazer a faculdade com a ajuda dos recursos que eles tinham com o seu emprego. Então, para mim, na época, era bem melhor a educação do que hoje, formando só no segundo grau, sem ter uma profissão. Professora Mariana, como é que a senhora vê hoje as faculdades formando profissionais e falando especificamente mais na área de língua portuguesa? A gente vê que muita gente sai de uma faculdade de letras ou até jornalismo, por exemplo, e não sabe redigir praticamente nada. Se o aluno tivesse maturidade de ir para uma faculdade, como hoje, que a maioria vão para aquela faculdade não presencial, vão assistir aula uma vez por semana ou uma vez cada 15 dias. Se ele tivesse maturidade e levasse isso a sério, eu até concordaria que nós teríamos um profissional, principalmente formado em língua portuguesa. Eu digo em língua portuguesa, não. Em educação, no magistério. Porque cada professor que entra numa sala de aula, seja ele matemática, química, física, ele não entra lá somente como professor de matemática. Ele deve entrar como professor da sua língua pátria. É a língua portuguesa, saber falar, saber se expressar, saber escrever. Porque nós vemos hoje até professores que vêm para a sala de aula e são praticamente semi-analfabetos na língua portuguesa, que eu digo na gramática. Por quê? O Brasil gasta em reforma da língua portuguesa, só que nós brasileiros não nos preocupamos com a língua portuguesa correta. Às vezes, um aluno cobra de um professor de outra disciplina uma palavra errada no quadro. Isso já aconteceu até com meus próprios colegas de trabalho. E eles responderem: eu não sou professor de língua portuguesa. Isso é triste, porque quem não conhece a língua portuguesa não consegue interpretar nenhum texto, seja ele de matemática, química, física, não consegue interpretar corretamente. Então, o que eu acho é que as faculdades deveriam se preocupar um pouquinho mais com o que o seu aluno escreve. Por quê? Vou te colocar um exemplo. Existem trabalhos finais
o artigo para depois concluir, receber o diploma, ou seja, uma monografia, o aluno paga para fazer. O aluno nem faz mais hoje em dia. Ele paga para fazer, entrega, recebe o seu diploma. Aí vai para o local de trabalho, seja ele, principalmente jornalismo ou professor de sala de aula. Ele precisa escrever bem, ele precisa conhecer bem a língua portuguesa. E isso é uma tristeza da gente pegar profissionais que não sabem fazer uma avaliação de um aluno, não sabe a avaliação que eu digo, é uma avaliação descritiva, não é esta de nota, porque todo aluno deveria ter uma avaliação de nota, mas também uma descritiva. O professor se obrigava a escrever por que ele deu 7, não simplesmente por que lá tem 7, tem 8, mas o aluno, os pais do aluno deveriam saber por que o aluno recebeu essa nota. E nenhum pai sabe por quê. Porque não estudou. Mas será que é só a nota da prova que vai valer? Só aquele dia é que vai valer? E todo o tempo que ele convive com o aluno dentro de uma sala de aula. Então, eu acho que se ele soubesse um pouco da vida do seu aluno, a nota, em vez de 7, poderia ser 8 ou menos. Não seria só aquela da hora da prova. Professora Mariana, a gente sabe que o curso que a senhora fez no Colégio de Freiras praticamente já lhe formou como uma profissional. A senhora fez a faculdade depois, claro, para incrementar os seus conhecimentos, mas por que a educação na época dos anos 60, 70, ou até anterior a isso, ela formava já a pessoa para a vida com qualidade? E hoje a educação, por exemplo, redigir não seria o caso de aprender já no ginásio e no segundo grau? Claro, desde pequeno, desde a alfabetização, já. Até na maneira de escrever, já deveria ser certinho. Hoje, uma professora se forma, ela não sabe como é que ela vai ensinar o aluno a traçar uma letra, não sabe. E quanto mais escrever corretamente, para tu teres uma ideia, quando passamos da quinta, que na época era o 5º ano, para o ginásio, tínhamos que fazer o exame de admissão. Sabe o que era o exame de admissão? Era um livro, quase como uma Bíblia, e tu deverias saber todo aquele livro. Lá estavam todas as matérias, e não tinha de decorar, porque lá tinha aula escrita e aula oral. Então, não tinha o que tu decorar, porque no momento que tu estavas falando sobre um assunto puxava o outro, e tu deverias saber a resposta daquele próximo assunto que aquela palavra te dava. Então, tinha que estudar mesmo. E eu, no Colégio de Freira, eu não só aprendi a ler e escrever, não só aprendi a língua portuguesa corretamente. Lá eu aprendi a viver. Desde conhecer o que se planta, desde saber o que faz bem para a saúde e o que faz mal, a higiene, todos os trabalhos manuais possíveis, porque hoje tu pede para uma senhorinha fazer um bordado, ela não sabe. Tu pede para uma senhorinha fazer, qualquer dona de casa, fazer uma costura, não sabe? Mas não tem máquina. Mas na época nós aprendíamos tudo à mão. Vamos supor que numa região não tenha máquinas para costura, tu ias fazer a tua roupa, a roupa dos teus filhos, agulha mesmo. Então, o que eu posso te dizer é que foi um estudo bastante consistente, bastante proveitoso. E tem outra coisa que eu quero te dizer. Eu estou lá há quase 21 anos na PAI. Eu estou levando os meus ensinamentos do Colégio de Freira, passo a passo, a beleza do ambiente, a planta que existe lá, o aluno bem uniformizado, higienizado, ele mesmo cuidar do seu espaço. Sujou a mesa, ele vai lá com o seu guardanapinho limpa, caiu uma migalha no chão, o aluno deficiente vai lá e recolhe. Então, eu estou transferindo aquilo que eu aprendi durante a minha infância e a minha adolescência no Colégio de Freira, eu estou transferindo para lá, porque lá a gente forma verdadeiramente um ser humano dentro de uma família. Em todos os sentidos, desde o respeito um pelo outro, aquele gostar, aquele carinho de um pelo outro, a harmonia do ambiente em geral, não só do humano,
mas da natureza, misturar todos os elementos da natureza, seja o homem, seja a plantinha, seja aquela pintura, seja o nosso próprio linguajar, nosso próprio comportamento, que eu sempre falo para os professores que não adianta eu dizer que sou professora e me portar como qualquer outro profissional, porque não adianta. A nossa profissão está escrita aqui, você é professora. Você foi professora uma vez, você é professora o resto da sua vida. Porque qualquer deslize que a gente dá depois da nossa vida particular, as pessoas dizem, nem parece ser professora. Tem um comportamento que não parece ser professora. Então, por isso que a gente deve ter uma vida regrada. Não digo santa, não digo assim macarola, mas um pouquinho daquela postura, do jeito de se portar, do jeito de falar, que não é todo dia que a gente está de bom humor também no nosso trabalho, mas é aquela explosão no momento e depois a gente tenta harmonizar tudo novamente. Muito bem. Esta é a professora Mariana Vaz, diretora da APAE de Timbó, professora por mais de 25 anos no Magistério Público, e está contando um pouquinho sobre sua história e falando de assuntos da comunidade. Nós vamos a um breve intervalo comercial e já retornaremos.